uma ideia para os acadêmicos e profissionais do direito que estão com alguma dificuldade aí na produtividade diária, seja para ter mais clientes no escritório, gerar mais lucratividade, guardar mais dinheiro, investir, ou para os acadêmicos que estão no final do curso do direito, conciliar provas com o trabalho, ou trabalho de conclusão do curso, como desenvolver. Então eu vou passar uma sugestão para vocês que, com base na minha experiência, no que eu fiz, eu já tive problema com produtividade, especialmente no ano de 2010. No ano de 2010, em abril de 2010, eu assumi na Procuradoria, no concurso público. Estava advogando, porque eu podia advogar desde que eu renunciasse o adicional de exclusividade e não advogasse contra a fazenda que me remunera, e estava lecionando na faculdade. Então eu tive um certo problema de produtividade e eu criei um método para conciliar todas as tarefas que eu tinha para tornar as minhas atividades mais produtivas. E eu passaria uma sugestão para vocês. A primeira coisa que nós temos que ter muita atenção e trazer para o consciente é que o cérebro procura fazer as coisas da forma mais fácil e economizando o máximo de energia. Se nós trouxermos esse raciocínio para a prática, muitas vezes o cérebro vai nos induzir a erro, porque ele procura a forma mais fácil, e nem sempre a forma mais fácil é a forma legal, é a forma ética de se agir. Então, por exemplo, na hora de fazer um trabalho de conclusão do curso, se nós não temos um planejamento, um método para fazer aquilo, o cérebro logo vai induzir a crer que aquilo é uma tarefa muito árdua, muito difícil, e começa a buscar formas mais fáceis de fazer aquilo. Da mesma forma, na advocacia, nós precisamos de clientes. Nós temos que projetar na advocacia clientela, e nós temos métodos para fazer isso, formas legais, formas éticas. Muitas vezes o cérebro vai induzir ao erro, né? Fazer de forma diferente. Então, isso é uma armadilha do cérebro que requer uma metodologia, uma forma de organizar as tarefas diárias que facilitem, né? Não deixa de facilitar, mas que não induzam a erro. E um fator que impactou muito na minha produtividade de forma negativa foi o surgimento das redes sociais. Por que isso? Alguns anos atrás eu percebi que eu estava perdendo muito tempo nas redes sociais. E eu fui entender que a rede social é feita para viciar, para realmente a pessoa passar horas ali. O que eles fazem? À medida que nós vamos passando as imagens, curtindo, à medida que nós vamos contando o número de curtidas nas nossas imagens, nós vamos liberando pequenos estímulos no cérebro e aquilo ali vicia. Então, isso é um problema. Mas o que eu fiz? Eu usei a mesma metodologia que eles utilizam para criar as redes sociais, mas para tornar a minha vida produtiva. Como eu fiz isso? Essa é a sugestão que eu quero dar para vocês. Eu criei esse calendário de produtividade, onde, em um lado, eu tinha uma advocacia que deveria ser lucrativa, tudo que eu fizesse era em prol de uma advocacia lucrativa, e no lado direito, eu tinha tudo que estava ligado a finanças e liberdade financeira. Então, eu estabelecia um objetivo para cada um, estabelecia um plano e descrevia as ações diárias que eu praticava para alcançar esses objetivos. Por exemplo, então, se, por exemplo, meu objetivo era montar um escritório de advocacia na área previdenciária, eu colocava lá o objetivo, traçava o plano, que era buscar salas próximas do INSS, e descrevia as ações diárias. Então, num dia eu ia pesquisar salas em sites de imobiliárias. No outro dia eu ia marcar para visitar as salas, comparar preços. Então, eu tenho uma série de atividades para fazer, para alcançar aquele objetivo. À medida que eu vou cumprindo as atividades e vou marcando, porque eu escrevo à mão, eu prefiro escrever à mão, isso gera o mesmo efeito que gera quando eu utilizo as redes sociais. Então, eu vou
promovendo estímulos no meu cérebro em algo que é produtivo, que vai me gerar retorno. Da mesma forma é com a questão financeira. Então, muitas vezes, a pessoa não está conseguindo guardar dinheiro, tem dívidas. Então, coloque lá como objetivo, sanar todas as dívidas para sobrar dinheiro para poder investir. Qual é o plano? O plano é relacionar todas as dívidas, relacionar o que recebe por mês para quitar as dívidas, até alcançar esse objetivo de quitar as dívidas. E depois começar a guardar dinheiro. Porque quando a pessoa faz isso, ela começa a identificar a necessidade de mudar algumas coisas na vida. Muitas vezes ela identifica, mas eu estou ganhando menos do que eu gasto, estou ganhando menos do que eu devo, então eu tenho que ganhar mais, então eu tenho que dar outro rumo para a minha vida. Então essa é a ideia de tornar a vida produtiva, né? Perder menos tempo com coisas que não nos trazem retorno e investir em algo que seja produtivo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar alguma ideia, é só entrar em contato. Eu vivo pelos cafés do centro. Nós marcamos um café, trocamos uma ideia. Se quiser falar pelo WhatsApp, eu quero realmente que vocês vejam esses vídeos, coloquem em prática e tenham sucesso na vida. Essa é a ideia principal, que prosperem, porque especialmente na advocacia previdenciária, porque à medida que vocês prosperarem, as outras pessoas também desfrutarão das mesmas coisas, né? À medida que nós passamos o conhecimento, fazemos algo bom, impacta de uma forma geral na vida de todo mundo. Valeu, pessoal! O projeto Previdente é voltado para acadêmicos e profissionais do direito que querem prosperar na advocacia e atingir a liberdade financeira. Eu deixo aqui uma reflexão para todos.